Bom dia, shalom, shalom. Espero que estejam todos bem. Já vou me organizar aqui para começarmos, tá? Só um minutinho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esse tempo tão pontual, Senhor, de nossas vidas. Eu quero pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê habilidade, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, possa nos guiar. Nós colocamos esse dia que se chama hoje diante do Senhor. Nós pedimos, Pai, o teu zelo, cuidado, a tua intervenção, Pai, nas causas que nós não sabemos como fazer, como nos mover, nós contamos com a sua, Pai, total direção. Nós queremos declarar que não a nós, não a nós, mas ao seu nome, Rei da Glória. Eis-nos aqui, totalmente dependentes do Senhor, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Toma, Senhor, os nossos corações nesse dia. Submetemos a Ti as nossas decisões, porque o nosso coração é fonte para a vida, Pai. Então, que o Senhor possa desobstruir as fontes, limpar nossos corações, nos dar a sua sabedoria, aquilo que vem do Senhor. Também coloco aqui, Senhor, em oração, esse tempo qual vamos compartilhar uma palavra e vamos orar. Hoje, Pai, essa sala tão pontual tem sido as nossas quinta-feiras tem sido um tempo que a gente dedica para orar por cura física, espiritual, mental, e que seja o Senhor, aquele que nos deu o seu filho, esse filho que derramou o seu sangue para nos alcançar, aquele que vai nos curar, aquele que vai estabelecer em nós a vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos aqui reconhecendo o quanto precisamos de Jesus. Queremos, Jesus, levantar o seu nome e dizer: Espírito Santo de Deus, seja conosco esse tempo. Nós pedimos que a tua sabedoria seja, Pai, manifesta que o espírito de vida possa abrir os nossos olhos e nos tirar toda trava, todo o tapume, que possamos avançar, porque sabemos que o Senhor nos levantou para um tempo como esse. O Senhor tem nos posicionado, o Senhor tem se revelado a nós e nós precisamos, Pai, nos posicionar como filhos, Senhor. Toma, Pai, as nossas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia a todos, shalom, shalom ao coração de vocês. Eu vou compartilhar aqui uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque nós teremos uma série nas quintas-feiras, acho que umas 7 quintas-feiras, para falar sobre cura através da nossa da paternidade, sabe? Quando o Senhor realmente ele se revela como um pai e cura os nossos corações, porque tudo começa a partir desse conhecer a Deus, né? Muitas vezes nós falamos que a identidade, ela é a base, né? Mas nós temos entendido que a base é o conhecer a Deus, porque é Ele que nos dá a identidade de filhos. E eu não sei se a Tátila já entrou, mas a Tátila compartilhou o testemunho dela, né, conosco algum tempo atrás, e ela é esposa do Nel Braga, que fez aquela canção, né, do Não Sou Mais Órfão, e em oração o Senhor tinha me falado, né, dessa revelação que ele teve ao escrever essa canção. E eu falei com a Tátila, Tátila, além do seu testemunho, que é de muito impacto, eu gostaria muito que o Nel trouxesse, primeiro por ser uma voz masculina, né, a gente tem aqui na sala o pastor Ivaldo, que é frequente e sempre está ministrando ao nosso coração, mas eu tenho orado para que Deus desperte os homens
também para esse lugar de oração. O, o esposo da Ingrid, o Érico, sempre que pode, também nos serve aqui. Às vezes ele está aí do ladinho dela, mas o Senhor tem me falado muito dessa voz, né, masculina, a importância que tem um homem quando ele entende o seu posicionamento dando destino. E ele fez essa canção, né, de autoria dele, Não Sou Mais Órfão, e ele carrega algo muito forte nessa abordagem da paternidade de Deus. E aí conversei com ele, ele vai estar conosco. Então nós teremos, a gente mudou a Nadime para segunda, então segunda vai ser a sala de intercessão pela família. Hoje eu vou trazer uma introdução e nós vamos orar já pedindo que o Senhor quebrante os nossos corações, pedindo que Ele nos conduza a esse lugar de olhar o Pai. Muitas vezes nós pensamos que é um assunto que já está até repetitivo, mas eu creio que nunca foi tão importante ouvir falar da paternidade de Deus nesse tempo onde nós, enquanto nação, indivíduo, né, igreja do Senhor e famílias, estamos tão necessitados de ouvirmos quem nós somos a partir de quem Deus é, porque só um pai dá destino aos filhos. E quando o Senhor começou, desde a conferência Voa, falar comigo, reafirmar a importância de continuarmos, de nos aprofundarmos nesse assunto, eu tenho entendido que é um tempo oportuno, é um tempo favorável de nossas vidas. Nós precisamos saber quem Deus é, o conhecer, conhecer a paternidade de Deus, chamar Deus de Pai, nos relacionarmos realmente com esse Pai, para que Ele possa sarar os nossos corações. E o olhar que nós teremos, como vai ser os dias de sala de cura, realmente vai ser um olhar para essa cura que nós precisamos viver como indivíduo, família, igreja e nação. Porque só quando ouvirmos de Deus essa voz que rasga os céus e fala quem nós somos, nós sairemos convictos e nós sairemos intactos para o nosso propósito, né, para cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, eu já quero orar sobre isso, vou compartilhar rapidamente uma palavra e que o seu coração esteja voltado para Ele com esse anseio realmente de viver a cura, viver a restauração nas áreas que você precisa viver, conhecendo um Deus Pai, né? De Gênesis a Apocalipse, Deus ele se revela como um pai de amor, como um pai zeloso, como um pai que quer curar as nações. Ele vem falando ali para Abraão, por intermédio de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele criou Adão, ele criou Eva e ele ali naquela família, o reflexo de Deus, a imagem de Deus estava sendo revelada. A Bíblia diz que homem e mulher assim os criou e os fez sua imagem e semelhança, né? Tem pessoas que pensam que o homem, figura masculina, é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus quando entendemos que homem e mulher foram a criação. Então, nós entendemos por revelação que quando nós olhamos a família, nós vemos a imagem e a semelhança de Deus expressa. O que revela Deus, como eu posso ver Deus quando eu olho a família. E na família estão os nossos lugares de maiores dores e traumas e muitas vezes de maior alegria e de destino. Quando um pai entende o seu papel, quando uma mãe entende o seu papel, o filho, ele tem essa leveza de cumprir o destino, ele tem a sua identidade firmada e fortalecida. Então, quando nós olhamos para a nossa nação, nós temos como padroeira, né? Aí já se quebra algo. Uma mulher no lugar de um homem segurando uma criança no colo, que é um objeto de idolatria. Então, nós vemos o quanto a nossa nação ainda está distante de conhecer que ela tem um Pai, que ela tem um Deus, um único Deus. Então, quantos deuses são levantados, né, no lugar do único? Como os nossos corações, eles têm ídolos, são os ídolos do coração que roubam
o lugar do Pai. Então eu creio que entender isso, olhar a Deus, se achegar a Ele, né? Porque perto está o Senhor, daqueles que têm um coração quebrantado. Então, eu não sei qual a sua história. Todos nós, por mais perfeitos aos nossos olhos que os nossos pais foram, ou imperfeitos, temos ainda uma caminhada, um processo a seguir para alcançar o coração de Deus. E nesse dia que se chama hoje, eu oro para que os seus olhos sejam abertos e que você possa ver Deus e ver o seu Pai, porque a maneira com que você o vê é o mais importante. Da maneira que você vê Deus é a maneira que você representa. Tem Deus que representa Deus, tem pessoas que representam Deus de uma forma extremamente rígida, tem pessoas que representam Deus de uma forma extremamente legalista, tem pessoas que representam Deus de forma muito distante, e tem pessoas que representam Deus de uma forma relacional, de uma forma diferente. Por quê? Porque está se achegando, está conhecendo o coração de Deus. Então eu quero orar nesse dia para que você seja tocado pelo Espírito de Jesus. E que o Espírito de Jesus, porque é Ele que testifica ao seu espírito que você é filho, possa te revelar a sua real identidade. Existe uma vida, queridos, que está escondida em Cristo, sabe? Uma vida que está escondida em Cristo e em Deus. A Bíblia fala que lá em Colossenses 3 que nós já morremos para essa vida e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que essa vida está escondida com Cristo e em Deus? Porque Cristo é o único caminho que vai nos levar ao coração desse Pai. Cristo é a verdade, Cristo é a vida, porque ele foi o Filho de Deus que veio na terra tirar o pecado do mundo. Ele é o Filho que veio revelar o Pai. Ele é o Filho que veio nos ensinar a orar de uma forma relacional. Sabe quantas vezes nós vamos orar e a gente já começa com todo aquele, né? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador, Ele é todas essas coisas. Ninguém tem palavras suficientes para descrever quem Deus é, mas Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Pai. Quando os discípulos o observavam e pediram, Jesus nos ensina a orar. Jesus falou: quando vocês forem orar, chamem Deus de Pai. Entenda que Ele é o nosso Pai. E Jesus ali compartilhou a paternidade de Deus a partir de quando Ele nos ensinou a orar. Por isso que eu acredito que um filho só conhece o coração do Pai através da oração. Porque é aqui que nós vamos abrir o nosso coração e nos achegarmos a Ele. É aqui que as nossas visões são abertas, é aqui que o nosso ouvido recebe maior sensibilidade espiritual. Então eu quero orar nesse dia, pedindo ao Espírito Santo de Deus, como diz a palavra, que é Ele que testifica ao nosso coração que nós somos filhos, e quando nós entendemos essa filiação, nós vivemos curas extraordinárias, nós vivemos cura. Nós vivemos cura no nosso corpo físico. Quantas doenças são somatizadas por dores e traumas, quantas doenças autoimunes, como o nosso corpo realmente ele é tocado por traumas. E quando nós vamos avaliar, tá tudo ligado a uma situação familiar que envolve a maternidade, a paternidade, muitas vezes a irmandade. Muitos de nós não nos achegamos a Deus porque temos problemas com os nossos irmãos. E isso quebra o nosso relacionamento com o nosso Pai. Então, eu quero orar para que o Pai, o Filho e o Espírito seja revelado a você nesse dia e que aquilo que precisa ser curado no seu corpo físico, aquilo que precisa ser curado na sua alma, aquilo que precisa ser curado no seu entendimento, seja hoje tocado, que você receba uma revelação, que você possa chamar Deus de Pai
que você possa se relacionar, se achegar, desejar estar perto dele, porque ele está perto daquele que tem um coração quebrantado. E para esse caminhar, esse desejar conhecer Deus, é necessário ter um coração contrito e quebrantado, porque ele não despreza um coração que se quebranta diante dele, um coração arrependido, como Davi ali. Eu amo ler o Salmo 89, porque Davi foi um dos primeiros homens a ouvir Deus chamar ele de filho. Lá no Salmo 89, eu vou ler aqui já já, vou entrar lá, depois de orar por vocês. O Senhor começa a se revelar, afirmar a identidade dele e falar do destino dele. Muitos estão perdidos, andando em círculos, porque não conhecem o seu Pai. Quando você sabe a sua identidade a partir de quem é o seu pai. A identidade está totalmente ligada a quem é Deus. As coisas elas avançam, as coisas elas acontecem, porque o próprio Deus te revela qual o plano dele, de um pai, para você como filho. Então, eu quero ler aqui rapidamente Gálatas 4, a partir do 4, que diz assim: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos sobre a lei, e ele veio nos adotar como seus filhos legítimos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, e por meio dele podemos clamar: Abba, Pai, que significa paizinho. Agora você já não é mais escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que você é filho, você se tornou herdeiro de Deus. Queridos, isso é extremamente importante de ser entendido, para que nós saiamos desse lugar de escravidão, de uma mentalidade escrava, desse lugar de competição e disputa, desse lugar de medo, aonde nós não avançamos, sabe? Desse lugar de inferioridade, sabe? Aquele não posso, não dou conta, não é para mim. Se você realmente sabe de quem você é filho, o que você veio fazer nessa terra, vai estar muito claro para você. As portas serão abertas por seu pai, os acessos serão entregues a ele na sua mão. Você não vai precisar, sabe, empurrar a porta, meter o pé. Ele vai colocar diante de você, porque um pai tem destino, um pai tem ambientes, um pai tem conexões, um pai tem o lugar, a mesa para que o filho se assente. Então, eu queria orar sobre isso. Pai querido e amado, nós estamos aqui para te dizer que nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós estamos aqui para te dizer que o tempo certo chegou e nós entendemos que Jesus nos foi enviado. Jesus foi nascido de uma mulher. Pai, ele se fez gente, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso aconteceu porque nós precisávamos ser resgatados. Nós estávamos, Senhor, presos à lei. E o Senhor veio nos revelar, Pai, essa filiação, esse pertencimento. O Senhor Jesus veio nos revelar quem somos. O Senhor Jesus veio nos dizer que nós não somos escravos, nós somos filhos, nós não somos mendigos, nós não somos pedintes, nós somos filhos. E um filho de Deus é herdeiro de Deus. A tua palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, participantes dos seus sofrimentos, mas também da sua glória. Por isso, Paulo diz que nós trazíamos no corpo, traríamos no nosso corpo as marcas de Cristo, mas nós também experimentaríamos da sua glória. Pai, nós precisamos entender isso de forma mais profunda em nosso espírito. Eu quero pedir, Jesus, o teu espírito pode revelar ao nosso quem nós somos e que somos filhas e que somos filhos desse Aba, desse paizinho. Eu quero pedir que toda orfandade, Pai, que todo medo, toda ansiedade, toda dor,
tudo aquilo que se tornou enfermidade no nosso corpo, seja arrancado, Pai, através desse conhecer quem é o nosso Pai. Que hoje nós sejamos, Pai, tocados, impulsionados, encorajados, que possamos avançar. Eu oro, Senhor, para que todos os desertos que foram lugares de provação, sejam, Senhor, vencidos, porque seremos, Pai, impactadas por nossa identidade de filhos. Eu peço um novo avivamento, Pai, mais um avivamento, Pai, aonde os filhos sabem quem são. Não precisamos, Senhor, competir, não precisamos, Senhor, disputar, porque cada filho é único, cada filho tem uma identidade. E ontem, Pai, quando eu conversava com a Mel, ela me explicando, Paizinho, o quanto o Senhor nos fez com tanta sabedoria. Pai, ela me explicava ali, Senhor, que cada indivíduo tem um DNA único. As nossas células, Senhor, elas vibram de maneiras específicas e únicas. Inclusive, cada célula ela é única. Cada órgão tem sua célula específica. Cada célula, Senhor, tem um som específico. O som da minha voz não é o som da voz da Cíntia, não é o som da voz da Rosana. Pai, que possamos entender que um Deus criador e criativo nos fez únicos. E esse Deus tem planos, esse Deus tem sabedoria. Pai, o Senhor, Pai, nos quer curar, porque dependendo do estado do nosso espírito, vai revelar, Senhor, essa vibração. E isso aponta se nós podemos adoecer ou não adoecer. Isso ficou tão forte quando ela me explicava que dependendo do estado do nosso espírito e de como está a vibração de cada célula, nós podemos adoecer ou não. E eu creio que não entender esse DNA, quando se faz um teste de paternidade, assim, o DNA é revelado. Enquanto nós não entendermos quem somos, nós, Senhor, padeceremos muitas situações. E hoje eu oro para que cada um aqui receba o conhecimento do DNA único, que as suas células vibrem de maneira única e específica, reconhecendo que você tem um Deus que é o seu Pai e ele tem uma identidade para você de filho. Você só vai saber de fato quem você é se você conhecer o Pai, o Papai Deus, o Abba Pai, o Paizinho, se você se relacionar como uma criança, porque ele diz: Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles que são o reino pertence às crianças. E quando ele quer nos apontar o ser como criança, ele fala de um coração puro, ele fala de um coração ensinável, de um coração humilde. Ah, como o Senhor deseja se revelar a nós como Pai, como Ele deseja fazer as nossas células vibrarem de maneira única e específica, como Ele deseja que tenhamos a sabedoria de que Ele nos fez para ser dele, que dele nós saímos, que dele nós temos a bênção. Toda sorte de bênção foi revelada a cada filho a partir de Cristo. Só que se nós não o conhecermos, teremos apenas letra morta. Mas sem espírito não haverá vida. A vida de Deus corre na vida daqueles que sabem quem são. Cada célula, cada som específico depende do estado do seu espírito. Se você não ouvir o Pai te chamar de filho, para que a vibração possa curar você, você vai adoecer. Oh, Espírito Santo, eu oro, Senhor, que o teu sangue possa ser aplicado, porque o sangue ele é o oxigênio responsável, me ensinou a doutora Mary ontem, por não deixar coagular um órgão. O órgão que não recebe esse sangue adoece. Oh, Jesus!
O único órgão que não tem câncer, não adoece é o coração. Por isso que a palavra nos diz: guarde o coração, guarde a alma. Quando ele fala coração, a Bíblia fala, ela está dizendo: guarde as tuas emoções. É você que protege o seu emocional das dores, dos traumas, das feridas, das decepções, para que você não adoeça. O único órgão a não ter câncer é o coração. Porque quando existe uma deficiência de sangue, ou o sangue está pouco oxigenado, temos infartos, embolias e tantas coisas. O sangue sem o oxigênio, e quem é esse oxigênio, queridos? O Espírito Santo. Nós precisamos da presença plena do Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus como o caminho. Entender que se eu sou corpo de Cristo, eu preciso ser uma célula saudável, vibrar de maneira única e específica, porque cada órgão, aonde eu toco, eu vou adoecer, eu vou curar. Você tem sido um instrumento de cura ou de adoecimento para o corpo de Cristo, para o seu lar, para o seu casamento, para o seu ambiente de trabalho. Cada célula tem uma vibração, tem um som específico. Você tem sido autêntico, você sabe quem é, para que ele revele-se através de você, que a criação possa te observar e dizer: ali vai um filho de Deus, dependendo do estado do seu espírito, de como está essa vibração. A célula pode adoecer. Eu gostaria muito que você pensasse nisso e que o Espírito Santo de Deus trouxesse aos nossos corações o anseio de vivermos essa cura, sabe, essa restauração a partir de quem Deus é, a partir do relacionamento com esse Aba, com esse paizinho, com aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele bem sabe, queridos, quais são os planos. Eu amo repetir essa palavra. E o Senhor tem ministrado ao meu espírito a filiação, a aprovação e a aprovação. Eu tenho meditado nessa palavra lá em Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A palavra diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, diz Romanos 8,14. Então, muitos dos desertos das nossas vidas foram ditos por Deus, conduzidos por Ele, porque é lá que seremos provados e aprovados se realmente nós somos. Lá que virão as tentações. Guardem isso. Jesus foi levado pelo Espírito para ser provado, mas o diabo o tentou. Deus, ele sempre vai nos provar, porque aonde está o nosso coração vai revelar aonde está o nosso tesouro. Então, o diabo nos tenta quando estamos sendo provados. Grave isso no seu coração. Isso tem muito a ver com a identidade. É na provação que você vai revelar realmente quem é, porque na provação você será tentado. Deus não vai te tentar, Deus vai te provar, porque ou ele aprova ou ele reprova. Se você é filho, você tem uma condução, você é guiado pelo Espírito. A filiação, ela sempre vai revelar a sua identidade. Sabe, o pertencer, o prosseguir em conhecer. Jesus, ele, antes de ser conduzido pelo Espírito ao deserto, ele entendeu que ele tinha uma filiação, ele pertencia. E quando ele desceu as águas batismais, o céu se abriu e o céu disse: esse é o meu filho, esse é o meu amado, a minha alma se alegra. Por isso que nós precisamos nos examinar. Quem nós somos? Realmente nós temos alegrado o coração do nosso Pai? Muitas vezes nós
nos colocamos nesse lugar de exigir de Deus, de colocar o dedo e falar: me dá, faça por mim, eis-me aqui. Sabe aquele filho birrento? Muitas vezes nós nos posicionamos assim, queremos exigir de Deus o que nós não temos dele. Porque se eu não sou guiada por ele, eu não sou filha de Deus. Se eu não deixo o Espírito Santo conduzir os meus passos, se eu não o recebi, se eu não permitir o Espírito testificar no meu espírito, eu não estou nesse lugar. Eu não estou na mesa ainda. Ele sabe que me escolheu, ele realmente deseja que eu seja, mas eu só vou ter clareza disso quando eu me entregar totalmente. Então, antes do deserto, Jesus é batizado no Jordão. E o Jordão, ele traz revelação de um tempo onde o quebrantamento, o Jordão foi um lugar onde o batismo de arrependimento, onde Naamã teve que se lavar de sua lepra, do seu orgulho, da sua altivez de espírito. O Jordão é um lugar onde nós precisamos deixar o velho e realmente reconhecer quem somos, sabe? Eu tenho vivido um processo muito intenso disso, como o Senhor tem me transformado e me revelado quem Ele é. Quanto mais eu conheço quem Deus é, eu sei quem eu sou. A minha identidade vai sendo clara, revelada. Eu começo aqui a caminhar de uma nova forma, entender o porquê de cada coisa, de cada ambiente, de cada deserto. Quantas vezes eu fui reprovada, queridos? Eu fui muito reprovada nos processos de deserto da minha vida. Como eu vivi situações que eu fui reprovada pelos céus. E como o céu também me aprovou em momentos tão pontuais de minha vida. Todas as vezes que eu me posicionei como filha, eu fui aprovada. Mas todas as vezes que eu me posicionei como órfã, eu fui reprovada. Então eu oro para que o Espírito Santo, nesse dia, traga a você a clareza do quanto você precisa se olhar, se arrepender, lançar sobre ele, sabe? Deixar o velho, deixar paradigmas, deixar orgulho, soberba, deixar, sabe, uma forma de agir. Muitas vezes, o que eu acho certo não é o que ele deseja. Por isso que um filho é guiado pelo Espírito. Toda ação e reação, todo pensamento precisa ser submetido a ele, porque é ele quem sabe quais são os planos que tem preparado. Então, antes do deserto, Jesus é batizado no Jordão. E muitas vezes um batismo de arrependimento, de quebrantamento, de amor, uma limpeza. As águas do Jordão, elas realmente trazem uma limpeza. Eu lembro de quando eu estive em Israel. O que mais me marcou foi o meu batismo. Eu tinha muito desejo de me batizar novamente, porque quando eu me batizei, eu não tinha um entendimento. Mas ali, naquele dia, parece que eu vivi tanta limpeza, parece que o Senhor me lavou tanto naquelas águas e ele começou a me explicar o porquê que Jesus teve que descer as águas. Ali era um símbolo de alguém que, além de ter sua identidade revelada, precisava, como um homem, viver um processo para que ele pudesse seguir o seu propósito. Tanto que quando Jesus finaliza esses 40 dias, Jesus ele segue. Eu costumo dizer, todos aqueles que têm clareza do seu propósito precisam passar por um batismo no Jordão e depois viver um processo relacional de 40 dias, sabe? Vendo se realmente você foi provado, se você foi aprovado por Deus, porque muitas vezes nós oramos jejuando, fazemos tantos propósitos, mas Deus não nos aprovou. Por isso que nós repetimos a prova. Então, antes do deserto, Jesus é batizado no Jordão e o Pai declara publicamente, sabe? Quando a voz do Pai, ela é evidente, ela ecoa, você começa a se portar, se posicionar como um filho que se revela para glorificar a Deus. Então o Pai disse: Esse é o meu filho amado, a quem a minha alma se alegra, a quem a minha alma se compraz. Então, primeiro princípio que eu aprendo aqui é que antes de qualquer provação, o Pai vai estabelecer a sua identidade. Existe a tentação, existe a provação. Se você está sendo provado por Deus, com certeza
Ele vai mostrar que ele já te deu uma identidade, quem você é como filho dele. O seu relacionamento com ele vai estar tão íntimo que você vai passar por esse processo convicto de quem você é. Se você não foi testado para provar quem é, você precisa rever e se voltar a Deus. Pai, quais foram os testes? Porque muitas vezes você foi testado, mas não foi aprovado. Então o ciclo está aí se repetindo, porque Ele quer que você seja revelado como filho. Você não é testado para provar quem é, queridos. Você é testado porque você já é filho. Você não precisa provar. Você não precisa ficar afirmando. Você precisa ser, porque quem revela quem você é Deus. A revelação é, veio assim de forma muito clara. Então, Satanás não tentou Jesus com algo novo. Ele atacou a mesma palavra que o Pai disse sobre Jesus. Muitas vezes você vai ouvir os ataques sobre aquilo que Deus falou. Que você é uma mulher sábia, que você edifica a casa, que você foi uma pessoa levantada para liderar, que você é um grande homem, que você é um pai de família, que você é um gestor, um empresário. Muitas vezes a tentação do inimigo vem realmente atacar a própria palavra que Deus falou com você, para te gerar dúvida. Por isso que um filho tem que estar muito convicto de quem é. O que Satanás falava? Se tu és filho de Deus, colocando à prova aquilo que Deus falou, o que Deus falou, esse é o meu filho amado, a quem a minha alma se alegra. Por isso, queridos, que o que falam, né, muitas vezes de você, elas realmente, se não revelar o que o pai fala, são apenas ataques à sua identidade. E se você é o que falam, você precisa conhecer o que o seu pai fala. Aí entra o seu relacionamento com Deus. Toda tentação é uma tentativa do inimigo de questionar o que Deus falou sobre você. Por isso que conhecer as verdades de Deus é extremamente importante. O que Deus fala ao seu respeito. Tem gente que tem uma autoestima tão baixa, tem tantas coisas, você não ouviu ainda as verdades de Deus. Eu vejo pessoas, eu falo, meu Deus, essa pessoa não está vendo o tamanho do potencial. Eu pedi algo para Deus há algum tempo. Sim, eu não quero ter um espírito crítico sobre as pessoas. Eu quero ver quem o Senhor as fez para ser. Eu quero ver o que o Senhor vê. A partir do momento que a nossa visão é transformada, o Senhor vai começar a mostrar o que ele pensa das pessoas mais improváveis, porque é Ele que sabe o futuro que tem, não sou eu e você, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre a tua saúde. Hoje nós estamos falando de cura a partir da identidade, a partir da revelação de quem é o Pai. Toda tentação é uma tentativa do inimigo de questionar o que o Pai já afirmou. Os filhos maduros não precisam provar nada para ninguém. Porque Jesus não ficou, diabo, eu sou, por isso que eu não vou fazer. Não. Ele simplesmente foi filho e ele esteve na posição de filho o tempo inteiro. Todo ataque que Jesus sofreu não o tirou da posição, sabe? Quem é filho descansa na paz, sabe? Descansa porque na voz daquele que já aprovou. Foi muito forte quando o Espírito Santo falou isso para mim. Quem é filho descansa na voz daquele que já o aprovou. Jesus estava aprovado desse deserto antes dele passar por ele. O Senhor me falou isso. Deus já me aprovou. Quando eu ouço quem eu sou, Deus me envia porque ele sabe que eu vou resistir. Por isso eu preciso conhecer a Deus, não a mim mesmo, porque o meu coração é enganoso, mas dele procedem as fontes. E eu oro para que você conheça esse Deus que se revela a você. Quanto mais eu me aproximar do Pai, e nesses últimos dias eu tenho buscado me relacionar mais com o Pai, com a paternidade de Deus. Eu não sei se vocês estão observando, mas todos os dias às 18 horas nós abrimos um turno de oração também, não só o das 15, mas tem um áudio de oração todos os dias às 15 horas. Ou desculpe, às 18 horas, porque às 18 horas, na viração do dia,
o Pai vinha se relacionar com Adão. É o meu horário que eu mais amo orar, gente, é esse das 6 da manhã. Esse horário das 18 horas. Você se conecta com a paternidade de Deus de uma forma sobrenatural. De fato, é um virar de ciclo, é um olhar para um novo tempo, é saber que você pode trazer à sua memória, sabe, aquilo que você viveu naquele dia e começar com esperança, porque às 18 horas ele está ali para te dar conselhos, para te corrigir. Um pai corrige, queridos. Se nós estamos sem correção, nós estamos, sabe, sem amor. Deus é amor. Muitos de nós passamos pelos processos porque Deus nos ama tanto que ele nos corrige. E o deserto não é um lugar de castigo, é um lugar de treinamento. Deus não prova para destruir, ele prova para nos revelar que nós precisamos, como maduros, sabe? Ser maduro, ter dependência de Deus e também a independência de um filho. Um filho maduro, ele é independente, ele pode andar, sabe? Porque Deus confia, ele vai ser guiado pelo Espírito, ele não vai ficar dependendo da circunstância, porque o noticiário, porque o Brasil, porque isso não, o Senhor tem planos, ele cuida. Desde criança eu ouço o Senhor falando, independente dos ventos que virão, independente das fomes, independente disso, daquilo, nós seremos cuidados por Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus suprirá em Cristo cada necessidade. Se eu não confio, se eu não descanso, se eu não me movimento com uma direção, eu saio do raio da graça. Quantas pessoas que têm tantos recursos adoecem e não tem como, muitas vezes, sabe? Tendo todo o recurso para um tratamento alcançar aquilo. Quantas pessoas passam tantas necessidades e não conseguem ser supridas porque não têm recursos. Só Deus tem a resposta, queridos. Não depende daquilo que nós temos, mas depende de quanto nós cremos. Muitos vão passar por um processo. A tia de uma amiga faleceu, estava em oração, a família, e essa mulher foi uma grande mulher de Deus. E todas as vezes que ela pedia oração, eu falava para ela: o Senhor cura para levar para ele, e o Senhor cura para deixar na terra. Mas Deus cura. Sabe? Quando nós saímos daqui dessa terra para cumprir nosso propósito, nós fomos curados para a eternidade. E quando Ele cura o nosso corpo físico e nos dá um tempo de longevidade, nós fomos curados para estabelecer algo nessa terra, para servir de testemunho. Se nós estamos passando por um processo de enfermidade, isso também vai glorificar o Senhor. O Espírito Santo nos conduz, não o diabo. O inimigo pode até te tentar, mas quem te conduz, se você é filho, vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos leva a entender, a ouvir. Você é filho de Deus, você tem um pai. Sem relacionamento com Deus não tem identidade, queridos. 3 áreas de provação. Identidade, ela normalmente ela é atacada por suas necessidades. O que que ele falou? Transforme as pedras em pão. E eu costumo dizer, quem caminha perto de mim sabe, eu não me movo por necessidade. Eu aprendi a me mover por propósito. Eu não tenho essa intencionalidade para suprir uma necessidade, não. Porque eu aprendi que o meu Deus supre em Cristo cada uma delas. Eu aprendi que o Senhor sabe exatamente o que eu necessito e que eu peço para Ele aquilo. Eu falo com Ele aquilo que eu necessito e Ele supre, porque Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai. Então a identidade, ela precisa se mover porque um propósito existe, não porque eu tenho uma necessidade. Transformar pedras em pães, sabe? Não, não pode ser o desejo do seu coração. Sabe, eu vou fazer aqui por isso, por aquilo outro, pela minha necessidade, eu vou mover isso, não. A forma,
A fome não é um sinal de ausência de Deus, é a oportunidade de confiar nele. Jesus sabia e ele estava em jejum. O orgulho é a exibição, né? Quando o diabo veio e falou assim para ele: lança-se do pináculo. O filho maduro não precisa se provar para ser. O Senhor falou muito comigo, isso é até trecho de um livro que eu estou lendo. Poder e domínio dos reinos. O propósito nunca pode ser alcançado por atalhos. Jesus realmente ele era rei dos reis, porque o Pai o enviou também para falar que era chegado um reino e Jesus era o rei desse reino. Então a aprovação e o testemunho sempre vem após o deserto. Quantos testemunhos aqui nós temos para contar dos desertos que nós já vencemos e o quanto a nossa identidade foi forjada nesse lugar? O quanto Deus foi glorificado. O diabo deixou e diz, o diabo deixou e os anjos vieram servir Jesus. Eu acho essa parte a parte mais linda. Quem passa pela prova é visitado pela presença. O deserto termina com o reconhecimento do céu, a manifestação do ministério de Jesus e a aprovação do caráter de filho que ele tinha. Por isso que Jesus é o nosso modelo, querido. Depois do deserto, Jesus pôde sair no poder do Espírito Santo. E aí ele foi o quê? Guiado e revestido de poder, sabe? Ele pôde transicionar daquele lugar com autoridade. As provações, elas te dão autoridade. Tudo aquilo que venceu te torna forte. Tudo aquilo que te fez entender quem você é, te leva para um lugar de revelar a quem você pertence. Eu quero orar para que você receba do Espírito Santo a sabedoria e o discernimento. Eu vou pedir a Ínglice para orar conosco, tá, Ínglice? Você pode conduzir? Eu quero só fazer uma oração, já vou te passar. E se você tem pedidos para colocar no chat, hoje é sala de cura. Se você tem alguma situação que a gente precisa orar, pode ficar à vontade. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite você hoje, que ele se revele a você, que a sua identidade, talvez em meio a provações, que a sua identidade, sabe, seja revelada, se de fato o Espírito Santo possa te guiar, possa conduzir, caso seja o seu momento de passar por um deserto para receber dele a aprovação. Eu quero pedir que ele te aprove no seu processo, que você realmente tenha maior clareza, sabe, de quem Deus é, porque sabendo quem Deus é, você vai saber quem você nasceu para ser. Eu quero fazer uma oração. Pai, eu estou aqui, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs, e que hoje os nossos ouvidos ouçam que nós somos filhos amados, que nós não precisamos, Senhor, provar quem somos, mas que o Senhor se revele, que nós possamos estar, sim, posicionados, que o Espírito possa conduzir os nossos passos, que o Espírito Santo possa se revelar, porque o mesmo Deus que nos chamou é o Deus que vai nos sustentar até o fim, porque é uma ardente expectativa da criação para que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos de Deus sejam guiados. Eu peço, Senhor, que a identidade que está em Ti, que o propósito que cada filho carrega seja, Senhor, revelado a partir de quem Tu és, porque só o Pai tem destino para os filhos. Não nos deixa nos perder no caminho, não nos deixa tomar as decisões que um filho não tomaria, mas que possamos te ouvir de forma clara e avançar, Senhor. Eu peço cura, cura a nossa identidade. Cura, Senhor. Restaura-nos, restaura-nos por completo. Não nos deixa perdidos no caminho, mas nos guia, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Cada passo seja conduzido por ti. Pai, eu oro também por nossa mentalidade. Nos dá a mente de Cristo. Como eu declarei, Senhor, ontem isso falou tão forte, que o nosso DNA único seja revelado,
Que as nossas células sejam curadas por esse entendimento de quem tu és, que elas possam vibrar na frequência do céu. Elas recebam, Pai, a habilidade de curar os nossos órgãos que estão enfermos, porque nós somos o corpo de Cristo e que possamos liberar o som. Células, ouça agora o som do céu, a frequência do céu. Pai, eu declaro que hoje o nosso espírito, Pai, realmente recebe essa renovação de células. Toda enfermidade seja arrancada do nosso corpo, toda praga seja arrancada do nosso corpo. Eu declaro em nome de Jesus limpeza espiritual, limpeza, que haja uma limpeza, que haja, Senhor, um novo oxigênio. Espírito Santo, tu és o vento impetuoso, tu és o nosso oxigênio. Não deixe o nosso sangue coagular. Vem com águas fluidas. E eu tenho uma visão, eu vejo águas lavando o nosso sangue. E vejo o sangue de Jesus vindo depois das águas. Os lava, Senhor, todo o sangue que estava coagulado. Ai, e que trouxeram doenças psicossomáticas, doenças mentais. Eu vejo esse oxigênio no cérebro. É como se o Senhor fosse trazer cura nesse tempo para a mente, mentes cansadas, aceleradas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus que toda aceleração receba agora oxigênio do Espírito no teu cérebro. Eu vejo esse oxigênio entrando em mentes e o Senhor te dando descanso e alinhando a sua mente, pessoas que estão extremamente aceleradas, agitadas e ansiosas. Pai, eu quero declarar que os nossos órgãos recebam agora o sangue de Jesus. Eu declaro, o sangue recebe oxigênio. Não seremos, Pai, atingidos. Eu sinto que o Senhor está nos dando um grande livramento aqui, queridos, através desse oxigênio que vem do Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Eu oro agora, coloco diante do Senhor cada filha aqui, oxigênio, receba o oxigênio do Espírito Santo, responsável por não permitir coágulos, derrames, infartos. Eu vejo o Senhor dando livramento de infartos aqui. Lemanasui, tereabasuia. Traz esse descanso. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por ter protegido os corações. Que as nossas células possam receber do céu habilidade. Que as nossas células ouçam o som do céu e entrem agora num lugar de normalidade. Espírito Santo, Espírito Santo. Gil, minha irmã, eu vejo o Senhor renovando as tuas células. Não é sobre o tratamento que você está fazendo, mas é como se cada célula tivesse recebendo. Ah, Jesus, a frequência do céu. Espírito Santo, Espírito Santo, eu declaro a vibração do céu sobre cada indivíduo aqui. Eu vejo o Senhor tirando camadas de pensamentos. Pai, eu oro por cada mente aqui representada. Receba a mente de Cristo, receba descanso, receba refrigério, receba paz, receba paz. Oh, Espírito Santo, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá.
Eu vejo o Senhor organizando algumas agendas aqui, sabe? Sobrecarregadas. O Senhor é um Deus de ordem. Eu vejo Ele organizando, tirando o fardo. Lia, eu quero declarar, querida, sobre você, renovo de células, o sangue de Jesus correndo sobre o teu sangue, sobre os teus órgãos. Eu quero declarar a sua cura. Eu declaro a sua cura, Lia, em nome de Jesus. Receba cura, cura nas tuas células, a renovação de célula, a partir da renovação de mente. Nós não nos conformamos, o Senhor diz a você: não se conforme, que Ele possa trazer cura em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, cura. Cura-nos e seremos curados. Sara-nos e seremos sarados. Porque é para ti, Senhor, o nosso louvor. Receba descanso, receba alinhamento do corpo, alma e espírito nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode colocar os pedidos, queridos, no chat. A Ingrid vai concluir aqui. Ingrid, pode assumir, querida, e até e finalizar. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Pai, diante da tua presença, continuamos, Paizinho, em ato de oração, reconhecendo, Pai, que sem ti nada nós somos, Pai, mas reconhecendo, Pai, que somos tuas filhas, que somos teus filhos, Pai, que nós não estamos sozinhos, Pai, não somos órfãos, porque o teu amor nos adotou, nos deu nome, nos deu identidade e nos deu propósito. Como diz a tua palavra, Pai, a todos quantos o receberam, destes o poder de serem feitos filhos teus. E nós te recebemos, Pai. Recebemos o teu amor, recebemos o teu perdão e a autoridade que vem de ti, Pai, que pertence a ti. E hoje nós declaramos, Pai, que somos filhas e não escravas. Somos amadas e não esquecidas, Pai. Somos escolhidos e não rejeitados, Pai. Paizinho, queremos reconhecer-te cada vez mais como nosso Abba, Pai. Que tu nos amou primeiro, Paizinho. Pai, muitos de nós aqui, Pai, já tivemos experiências humanas que distorcem do teu amor, Pai, que nos causaram decepções, que nos causaram tantas coisas. Talvez pais ausentes, distantes, ou que não souberam expressar afeto, Pai. Mas hoje, nessa manhã, nesse dia 23/10, Paizinho, de 2025, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos revele cada vez mais quem Tu és. Um Pai perfeito, que corrige por amor, que acolhe com compaixão, que abraça, Pai, sem condições. Lá em Hebreus, a Tua palavra vai dizer que Tu, o Senhor, corrige a quem ama. Por isso, Paizinho, mesmo quando passamos por processos difíceis, por desertos, Pai, como já foi falado aqui, mas mesmo assim, decidimos e escolhemos confiar em Ti. Sabemos que cada ajuste, que cada disciplina e que cada silêncio, Pai, faz parte da demonstração de cuidado Teu, Paizinho. Tu não desiste de nós, por isso que nós estamos aqui. Teu amor não falha, Pai. Teu amor nos abraça, Pai. Paizinho, foi Tu que nos formaste desde o ventre da nossa mãe. É Tu que nos molda, Pai, e nos prepara para viver segundo o Teu propósito. Mas ao mesmo tempo, Pai, queremos Te agradecer nessa manhã. Queremos Te agradecer, Paizinho, porque Tu és um pai provedor e cuidador, que mesmo no deserto, Pai, que mesmo talvez no deserto do silêncio, no deserto financeiro, no deserto emocional, no deserto, Pai, das relações, mas mesmo assim,
Tu tem provido sobre a nossa vida. A tua palavra vai dizer que nosso Pai Celestial sabe do que precisamos e tu sabe do que nós precisamos, Pai, nessa estação. Por isso queremos entregar em tuas mãos todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, as ansiedades, Pai, que permeiam a nossa mente, que fazem com que nossa mente fique acelerada, turbada. Nós não queremos andar inquietos, Pai. Queremos descansar no teu colo, Pai. O Pai que tudo vê, que tudo sabe, que tudo supre. Por isso eu quero te pedir, Paizinho, tu sabes as necessidades de cada um aqui, Pai. Mesmo que não existam muitos pedidos de oração no chat, mas estamos em 28 pessoas reunidas aqui. Tu conheces, Paizinho, o que a Ayane está precisando. Tua filha está lá na Austrália, Pai. Um fuso horário diferente, 14 horas à frente do Brasil. Tu sabes, Pai, como ela entrou nessa sala de oração. Tu sabes o que ela está precisando. Como a tua palavra mesmo fala, Paizinho. Antes mesmo que haja uma palavra, Senhor, na boca dela, Senhor. Tu sabes de tudo. Tu sabes o que ela precisa. Tu sabes, Paizinho. Por isso nós queremos entregar a tua filha em tuas mãos e clamar, Paizinho. Revela ela, Pai. O pai dela está aqui no Brasil, a mãe dela está aqui, mas tu és o pai dela, Pai. Tu estás com ela lá. E aquilo que ela precisa, Paizinho, aquilo que ela necessita, Pai, colocamos diante de ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, guia a tua filha, Pai. Ajuda a tua filha, Pai. Coloco diante de ti a Bruna Rodrigues. Tu sabes, Pai, existem tantas Brunas, mas a Bruna Rodrigues, Barreira, a Bruna, tu conhece ela, Paizinho. Tu sabes o que ela precisa, Pai. Tu sabes, Paizinho, tu sabes o que a Bruna precisa. Pai, coloco diante de ti a vida dela, o pedido de oração dela, aquilo que ela precisa, Pai. Pai, eu coloco diante da tua presença, Pai, a Silza. Tu sabes o que a tua filha precisa. Antes que haja uma palavra na boca dela. Talvez ela olhe e veja tantas necessidades, mas tu sabes o que realmente a tua filha precisa. Tu sabes, Pai, tu conheces a Cíntia. Existem tantas Cíntias, Pai. Cíntia com Y, Cíntia com 2T, Cíntia, como está escrito o nome da Cíntia Moto. Mas ela é única porque ela é tua filha. E tu sabes, Pai, o que a Cíntia precisa, Pai. Vai ao encontro da tua filha, Paizinho. Paizinho, eu coloco diante de ti a deputada Grace Elias, Pai. Tu a conhece, Pai. Tu sabes o que a tua filha precisa. Tu sabes, Paizinho, porque desde o ventre da mãe dela, Pai, tu escreveu todos os dias da vida da Grace. Antes mesmo da Grace imaginar, Pai, que talvez iria iniciar a carreira política na política. Tu já sabia, Pai, o chamado que ela teria, porque no propósito não é dela, é teu, Pai. Não é porque ela quis ou alguém olhou e disse essa menina dá para política, não. Talvez na escola ela percebeu alguma habilidade. Não, não foi, Pai, não foi ali. Foi desde o momento que tu escreveu todos os dias da vida da Grace. Por isso que tu sabes as dificuldades, tu sabes o que ela precisa melhorar, tu sabes os pontos fortes dela, mas eu quero colocar a tua filha diante da tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu vá ao encontro da tua filha Grace, Pai. Tu sabes, Pai, o que ela precisa, o que a casa da Grace precisa, Pai. Pai, eu coloco a Edna em tuas mãos, Pai. Aqui mesmo tem a Edna sem o Y e tem a Edna Lira, que tem, Pai, Lia, que tem Y. Tu sabes a diferença das duas, não só na escrita, mas tu como pai, tu conheces o coração de cada uma delas. Tu sabes os anseios, tu sabes dos gostos,
Tu sabe do que elas não gostam, do que elas gostam, do que elas precisam sem elas nem saber que precisam, Pai. O teu amor na vida delas é tão grande que tu sabes de tudo sobre a vida delas, Pai. Por isso, coloca as tuas filhas em tuas mãos. Coloca a vida dela slide em tuas mãos, Pai. E quero te pedir que, porque tu conheces a tua filha, tu sabes nessa manhã como ela entrou aqui. Tu sabes, Pai, se ela precisa de alguma cura na paternidade. Eu quero rogar a Ti que, em nome de Jesus, que Tu reveles, Pai, as áreas de cura sobre a vida dela. Pai, eu coloco a Giovana em Tuas mãos. Eu coloco a Tua filha, Paizinho. E eu quero te pedir que, como um bom pai, Paizinho, guia a Tua filha e que todo esse processo que ela vive, o Tu, Paizinho, se manifeste, Pai. Porque desde o ventre da mãe dela, Tu já sabia o que ela iria viver hoje, mas o que ela vai viver daqui a 20 anos. Por isso, conduz como um bom pai, para que ela possa viver, Paizinho, as verdades escondidas em ti. Eu oro pela vida da Glaucia. Tu conheces a Glaucia. Quero te pedir que, em nome de Jesus, ajuda a tua filha naquilo que ela precisa. Naquilo que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar, Pai, diante de ti a vida da Caroline. Quantas Carols que existem, Pai? Com C, com K, com dois L, com dois N, tantas Carols. Mas tu conheces cada Carol assim como tu conhece a Caroline Silva. Tu sabes o que ela precisa. Tu sabes, Pai. Pai, tu conheces a tua filha. Pai, entrego a tua filha em tuas mãos. Pega, Senhor. E Carolina, enquanto eu oro por você, algo que fica muito forte. Hoje é uma sala de cura. E eu vejo muito forte a você sentada no colo do Pai e Ele te dando um descanso, te dando cura, porque é esse lugar da paternidade que você está acessando nessa manhã. Um lugar de um pai que não cobra, um pai que cobra quando é necessário, mas um pai que não cobra quando existe pressão, um pai que ama, um pai que está te dizendo assim: ei, filha, eu estou com você nesse deserto, eu estou enviando a nuvem que você precisa para você poder descansar. Mas eu também estou percebendo que você está num frio tão grande, o frio da ansiedade, o frio da incerteza, o frio do medo, o frio dos turbilhões de pensamentos. Mas eu estou enviando, assim como eu enviei para o meu povo no deserto, a coluna para te aquecer. Estou te enviando para você a coluna para te aquecer. Porque a minha ira dura só um momento. E no meu favor está a vida. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas enquanto a manhã não aparece na sua vida, pode ter certeza que durante essa noite eu sou Deus contigo. Eu sou Deus da noite, eu sou o Deus da madrugada, eu sou o teu Pai que cuida e que vela de ti. O meu amor não falha, não falha. E eu estou enviando o socorro que você precisa. Pai, eu quero orar por essas verdades. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu se revele cada vez mais para Caroline e que ela acesse esse lugar de paternidade, de descansar, de olhar e ver o cuidado teu sobre a vida dela, Pai. Coloca a Sirlene, Pai, em tuas mãos. Tu sabes o que a Sirlene precisa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que vá ao encontro dela, daquilo que ela necessita, Paizinho. Pai, vai, Senhor, curando as áreas que foram assoladas. Se tem alguma área, Pai, algum sentimento, alguma memória, Pai, que fere a paternidade da tua filha, traz cura nessa manhã. Oro pela Cris, Pai. Pai, que a tua filha possa viver esse processo profundo de cura na paternidade, Pai. Pai, revela para ela, Pai, o que ela precisa. Coloca a Lidiana, Pai, em tuas mãos. Tu sabes, Pai, o que a Lidiana precisa. Tu sabes, Paizinho, as áreas de cura que a tua filha precisa, Pai. Coloca a Lili em tuas mãos, Pai. Tu sabes, Pai, como a tua filha se encontra, como a tua filha precisa encontrar, Senhor, com a tua paternidade. Por isso eu te peço, Paizinho, cura, Pai, qualquer área de orfandade na tua filha. E que ela possa, em nome de Jesus, viver esse processo de se sentir cada vez mais filha, Pai. Coloca a Líria, Pai,
em tuas mãos e quero te pedir, ó Paizinho, guia a tua filha nesse processo de cura da paternidade. O teu amor nunca falhou na vida da Líria, Pai. E que a Líria cada vez mais encontre, Pai, esse lugar, Pai. Paizinho, assim como Noemi, que estava lá, Senhor, sem esposo, sem filho, sem pai, sem mãe, e voltou para a terra, Senhor, e a sua parentela, Senhor, não tinha ninguém mais lá, mas o pai que conhecia Noemi, Senhor, colocou Ruth no caminho dela, e a história de Noemi foi mudada, Paizinho, eu oro, porque a paternidade se manifestou. A tua filha se encontrava tão mal que pedi para que o nome dela nem fosse mais chamado de Noemi, sim de Mara, porque a vida dela era amarga. Mas o pai que a conhecia, marcou a história dela e mudou, Paizinho, tudo, inclusive dando esse lugar de filha, mostrando para Noemi que nada estava perdido, Pai. E eu quero te pedir que a mesma coisa aconteça na vida da Líria, porque tu sabes como ela precisa e quando que ela vai precisar cada vez mais desse amor, dessa paternidade, que ela possa fluir, Pai, nesse lugar de ser filha. Coloco a Madalena em tuas mãos e te peço que a mesma coisa aconteça com ela, que cada vez mais ela prove dessa paternidade. Coloco a Maria Fernanda em tuas mãos. Pai, tu sabes, Pai, da tua filha, o desejo que ela tem em ti, que cada vez mais ela encontre esse lugar de filha e prove de experiências únicas contigo, Paizinho. Coloco a Mel, Pai, e te peço em nome de Jesus, Pai. Paizinho, que a tua filha, ela possa estar cada vez mais conectada, Pai. A tua paternidade, eu repreendo agora, Pai. Toda a orfandade, Pai. Toda decepção que a Mel teve com a paternidade. Em nome de Jesus, que a tua filha acesse em ti esse lugar de cura, cura na paternidade. Pai, eu coloco a Cleusa em tuas mãos. Tu conhece a tua filha. Tu sabes, Pai. Pai, cada vez mais, revele, Pai. Se revele para ela como Pai. Revele, Pai, a tua paternidade para Cleusa. Cura, Pai, toda a orfandade se existe ainda no coração dela. E que ela possa, Senhor, conhecer cada vez mais quem tu és. Pai, revela o teu amor para Cleusa cada vez mais. Pai, coloca a pastora Olivia em tuas mãos. Pai, a tua filhinha, Pai. Que cada vez mais a pastora Olivia, ela encontre esse lugar de paternidade, Pai. Cura a tua filha, Pai, naquilo que ela precisa. E se revela cada vez mais, Pai. Coloca a Neide Guerra também, Senhor, em tuas mãos. E quero te pedir que, em nome de Jesus, que a Neide, Pai, possa viver essa cura, Pai, na paternidade. Coloco a Rosa, a Rosana, a Zélis, a Val, a Valéria, Pai, em tuas mãos e te peço que as tuas filhas, Pai, possam viver, possam estar nesse lugar de cura, curando, Pai, toda a orfandade, Pai, curando todos os lugares assolados, Pai, que em algum momento da sua vida, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que tu possas vir ao nosso encontro, porque, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Não há palavra em nós para te agradecer. Pai, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque tu és misericordioso e constante sobre a nossa vida. Como está escrito na tua palavra, que como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, Pai. Pai, nós te tememos, nós te reverenciamos essa manhã e te amamos, mesmo quando falhamos, Pai. Tu sabes, nós não somos perfeitos, mas o teu amor nos alcança e nos levanta nessa manhã, Pai. Mesmo quando nós nos afastamos, a tua graça nos chama de volta. E hoje nós queremos declarar juntas, Pai, em unidade, Abba, Pai, Espírito Santo, testifica dentro de nós que pertencemos a Ti. Cura toda a orfandade, Pai, da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus. E nós declaramos e nós confessamos que nós pertencemos a Ti e que o Teu amor não falha. Esse clamor, Pai, é um grito da nossa alma por intimidade. Queremos viver como filhas livres, Pai, guiadas pelo Teu Espírito, pelo Teu amor e cheias da Tua presença. Pai,
porque nós sabemos que em Ti temos identidade e herança. A Tua palavra mesmo diz: serei para vós pai, e vós sereis meus filhos e filhas. Nós recebemos essa palavra como verdadeira, Paizinho, como uma verdade eterna sobre a nossa vida. Nós não queremos mais viver tentando, Pai, provar quem somos. Queremos apenas ser e descansar e frutificar na identidade de filhas, Pai. A identidade que não é revelada na psicologia positiva, na inteligência emocional, a que a neurociência não consegue, Pai. Nenhuma ciência dessa terra, mas na tua presença, Pai. É onde nós encontramos a tua paternidade, esse lugar de cura. Por isso eu quero te pedir, Pai. Pai, cura-nos, Pai, cura, nos cura de toda a orfandade, Pai, para que nós possamos, Pai, alcançar isso. Quero te pedir em nome de Jesus, cura, cura os nossos corações feridos, sara todas as memórias de rejeição e renova toda, Senhor, imagem distorcida da paternidade, onde houve ausência, que entre a tua presença, onde houve dor, que entre teu consolo, Paizinho, onde houve medo, que entre o teu amor perfeito, que lança fora todo o medo, Pai. Queremos viver como herdeiras do teu amor, no teu reino, e co-herdeiras com Cristo aqui, Pai. Dá-nos, Pai, entendimento da tua herança, da tua paz, da tua alegria, da tua justiça, Paizinho. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai. Quero declarar que somos filhas. Somos filhas tuas, Pai, de um Deus vivo. Somos cuidadas por um Pai celestial. Somos guiadas pelo teu Espírito Santo. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar do teu amor, Pai. Não vai ser a altura, não vai ser a profundidade, não vai ser o presente, não vai ser o porvir ou qualquer outra criatura. Nada, nada nos separará do teu amor, Paizinho. Nada nos separa. Que a tua paternidade nos cure nessa manhã, Pai. Nos cura, nos molde para nos enviar. Como tu falasse ontem na sala de intercessão, que uma oração de alguém pode mudar uma nação, uma geração. Nos cura, Paizinho. Nos cura, para que tu nos envie a anunciar nessa terra que precisa tanto conhecer a tua paternidade. Que o teu amor seja a base da nossa identidade, da nossa vida e da nossa missão. E que cada um aqui, Pai, nessa manhã, saia desta oração cheia da certeza. Eu tenho um Pai, eu pertenço a Ele e eu sou amada para sempre. Pai, eu quero declarar que as minhas irmãs aqui sairão com essa certeza de termos um pai que cuida, um pai que guia, um pai que protege. Por isso, Pai, eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração, Pai. Pai, vai ao encontro da Lorena, Hipólito, do Gustavo, Pai. Pai, que eles possam serem curados, que eles possam serem libertos e que eles possam alcançar em Ti, Pai, esse lugar de paternidade, esse lugar de cura, Pai. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu vá ao encontro da Ana Luísa, Pai. Pai, a tua filha precisa de uma restauração nas suas pernas, para que ela volte a andar, para que ela possa levantar da cama. Paizinho, dá um abraço na alma dela, Pai. Tu sabes como ela está. Paizinho, visita ela, Pai. E que a tua visita possa trazer cura. Cura na sua alma, cura no seu espírito, cura no seu corpo, Paizinho. Pai, vai ao encontro dela, da sua casa, do seu marido, da sua filha. Pai, quero te pedir em nome de Jesus, que tu vá ao encontro da Silvana, Pai. Ela precisa de cura, de uma cura espiritual e emocional. Revela a tua paternidade para Silvana, Pai. E que esse lugar leve ela para essa cura, Pai. Pai, eu quero colocar também
a vida do Daniel. Pai, quero colocar a vida do Ezequias, Pai, do Júlio e da Zemira, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam, Senhor, viver esse lugar de cura. Pai, eu quero orar agora. E quero te pedir, Senhor, orar por essa nação. Pai, nós reconhecemos a tua paternidade. Nós estamos aqui, Pai, para concordar, para declarar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto nação, Pai, brasileira, reconhecemos a tua paternidade e te pedimos perdão pelas pessoas, Pai, que colocaram uma padroeira no teu lugar. Mas nós tiramos todo o altar, Pai. Nós estamos hoje aqui como Gideão, Pai, destruindo, Senhor, os altares e edificando um altar de paternidade nessa manhã. Nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, Pai, um altar. Queremos declarar que está sendo construído nessa manhã. Um altar de cura, de paternidade nessa nação. Que assim como hoje, Pai, se inicia um processo de cura de paternidade nas nossas vidas, nós queremos declarar, Senhor, que essa nação também começa um processo de cura. Pai, porque daqui a um ano, exatamente um ano, em outubro haverá eleições aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos, como a tua palavra fala. Uns confiam na política, uns confiam na network, no dinheiro, em vários poderes, em várias coisas das esferas da sociedade. Mas nós confiamos em ti. E assim, antes mesmo de sairmos para a guerra, nós queremos levantar um altar aqui, destruir, Pai, esse altar de padroeira e levantar um altar que é teu, um altar de paternidade dessa nação. E nós declaramos que tu és o pai dessa nação. E como pai, Senhor, nós estamos aqui, clamamos a ti enquanto nação. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve o nosso clamor por essa nação. Ouve o nosso clamor, Pai. Nós clamamos a Ti, nós te pedimos, Paizinho. Olha para nós. Olha para essa nação, Pai. Olha para essa nação. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, pelos altares que foram levantados que não foram teus, que não são teus. Mas nessa manhã nós quebramos da autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, nós declaramos um novo tempo, porque a igreja se reuniu, Pai. Não existia porta eletrônica, não existia tecnologia. E tu enviou um anjo lá na prisão e libertou Pedro e houve portas abertas, Pai. Houve, Senhor, a porta da prisão foi aberta automaticamente porque tu enviou um anjo para lá e o pôs em liberdade, Pai. E nós cremos, Pai, nós cremos que tu tens o poder de abrir as portas novamente do Brasil, as portas na economia, as portas em todas as esferas da sociedade, Pai. Nós cremos, assim como Paulo e Silas, Senhor, naquela prisão, eles louvavam, eles adoravam, eles te oravam, Senhor, eles falavam contigo. E houve, Senhor, o mover naquela prisão. E aquelas portas, Senhor, aquelas paredes daquelas prisões caíram. Nós cremos que se nós continuarmos orando, se nós levantarmos altares para ti, de adoração, e reconhecemos cada vez mais a tua paternidade, Paizinho, essa nação verá as cadeias que Satanás quis construir em cada esfera da sociedade sendo derrubada. Nós cremos, Pai, nós cremos no teu poder. Nós cremos porque tu tens o poder de fazer mais uma vez. Tu tens o poder, Pai, de assim como Paulo andou, Pai, e viu que naquela mulher havia um espírito de adivinhação e trouxe luz e cura para aquele lugar. Tenho certeza que sobre esse lugar, sobre essa nação também haverá, porque o mesmo Deus continua fazendo, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Pai, tu és o Pai da nação brasileira, Pai. E nós reconhecemos, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu quero colocar, Pai, diante de ti cada representante do povo.
Coloco diante de ti, desde o vereador, Pai, ao prefeito, coloco o governador, coloco, Pai, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Coloco, Pai, em nome de Jesus, em tuas mãos. Coloco, Pai, em nome de Jesus. Coloco também, Senhor, os pedidos que aqui chegaram. Pai, vai ao encontro, Pai, do sogro da Cris, o seu Zé, Pai. Pai, o nome dele, Senhor, é o nome de grandes homens da Bíblia. José. Pai, dá força para ele, Pai. Cura o teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda ele, assim como tu tem ajudado a Gilvanda. Ajuda ele, Pai. Ajuda o tio Jorge da Cris também, Pai. Que está fazendo químio e radioterapia, Pai. Pai, eu quero te pedir que tu ajude eles. Que tu se reveles para eles como pai, Senhor. Ajuda os teus filhos, Pai. Tenha misericórdia deles. Pai, eu quero orar pela vida da pastora Cleusa, Pai. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu vá ao encontro dela e nas ministrações, Pai, que ela tem para fazer. Grace, não sei se você está com tempo, mas eu sinto forte uma atmosfera nessa manhã. E enquanto eu orava pelo Brasil, o Senhor me trouxe muito essas passagens que eu já citei de Gideão, muito essa passagem de Paulo, de Pedro. E eu sinto muito forte que, assim como nós estamos iniciando realmente um processo de cura na paternidade, eu vejo muito forte que nessa manhã o Senhor está nos trazendo. Por mais que existam 24 pessoas aqui, o Senhor me revela que tem pessoas aqui que estão presentes aqui, tem pessoas que não estão presentes, mas não importa. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. Eu vejo um mover muito profético e de cura para essa nação. E se você estiver disponível, Grace, eu gostaria de pedir para você orar, sabe? Porque nós estamos iniciando, né? Daqui a exatamente um ano, o Brasil estará passando por um processo de eleição, de reeleição, de várias coisas, mas nós cremos porque Gideão tinha tantos e tantos e tantos homens para ir com ele para aquela guerra, mas Deus deu sabedoria para Gideão. E ele levou poucos homens, mas foram o suficiente para derrotar as estratégias certas. E eu quero te pedir, igreja, se você estiver livre, para você estar orando por essa cura dessa nação, e apresentar justamente é, os municípios, os senadores, os governadores, e orar mesmo, pedindo essa cura pela nação. Você pode, Grace? Amém, amém, Senhor. Nesse mesmo Espírito, Pai, nós continuamos a declarar que o Senhor é o Deus do Brasil. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem mulheres, Pai, atalaia, Senhor Jesus, aqui de joelhos, sobre os muros da oração, Deus. Nós cremos, assim como está, Senhor, em Isaías 62, na tua palavra, onde a gente sabe, Pai, que era um tempo ali de restauração, salvação de Jerusalém, do povo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, restaure o Brasil, Deus. Restaure essa nação, Senhor. Misericórdia de nós, Pai. Tantas famílias, Senhor Jesus, sofrendo. Tantas famílias, Senhor Jesus, passando dificuldade. Tantas pessoas, Senhor Jesus, sofrendo na alma, Deus. Nós te pedimos, Pai, misericórdia do Brasil. Senhor, nós cremos que joelhos dobrados, famílias de pé. Nós cremos que joelhos dobrados, uma nação restaurada. Senhor, é por isso que nós temos, Senhor Jesus, levantado toda manhã para pedir, Senhor Jesus, a tua proteção, a tua mão estendida sobre nós. Assim como foi falado pela Ingrid, Deus, nós te pedimos perdão por toda idolatria da nossa nação. Senhor, por toda idolatria, Senhor, a Nossa Senhora que foi colocada como padroeira dessa nação. Senhor, nós amamos Maria, mas nós declaramos que o Senhor é o padroeiro do Brasil. O Senhor é o Pai desta nação, Senhor. Oh, Pai, vem, Senhor, vem com a tua mão poderosa, Pai. Oh, derrama, Senhor Jesus, o avivamento sobre nós. Oh, Deus, nós temos mulheres com joelhos dobrados de norte a sul, de leste a oeste dessa nação. Nós estamos, Pai, há 40 dias orando e jejuando, Pai, porque nós cremos que nessa Assembleia solene, Senhor, que acontecerá sábado,
uma chave, Senhor Jesus, vai virar para a nossa nação, porque o Senhor tem visto os corações, o Senhor tem visto as lágrimas, Senhor tem visto, Senhor Jesus, o quanto, Pai, ainda existem pessoas posicionadas e a tua palavra diz que se o Senhor olhar e tiver um, o Senhor teria misericórdia e nós te pedimos, Deus. Oh, Deus, continue nos moldando, continue nos guardando, continue, Senhor Jesus, nos dando a tua identidade, nos continue, Senhor Jesus, mostrando o nosso propósito, Senhor Jesus, nos continue nos enviando para os nossos destinos, Senhor Jesus, e que nós possamos ser flechas em tuas mãos. Senhor, nós temos 5.570 municípios na nossa nação. Senhor, nós te pedimos por cada município do Brasil, por cada distrito, Senhor Jesus, de comunidade rural. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por cada prefeito e vice-prefeito dessa cidade. Senhor, a gente sabe que os governos deles começaram agora. Eles estão no primeiro ano, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, Pai, levante homens e mulheres nesta cidade que possam ajudá-los a governar, Deus. Que os corações dos prefeitos possam se quebrantar, Pai, para ouvir como conselheiros homens e mulheres, Pai, levantados por ti nesta cidade. Nós te pedimos por cada Câmara Municipal, Pai, que são representantes do povo. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor Jesus, um grande movimento de vereadores que governem, que legislem segundo a tua palavra, segundo os teus princípios, Deus. Nós te pedimos, Pai, pelos 27 governadores e vice-governadores, Deus. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que os estados estão passando por dificuldades, mas nós declaramos, nós determinamos as tuas bênçãos, as tuas estratégias, Deus. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque a gente já pode sentir, Senhor, uma esperança e uma alegria no coração, porque nós cremos que é um novo tempo desta nação. Nós te entregamos os deputados estaduais, nós te entregamos os deputados federais, nós te entregamos, Senhor Jesus, os 513 legisladores desta nação. Nós te entregamos o presidente Hugo Mota, Senhor Jesus. A esposa dele, Senhor, te conhece. Ele te conhece de ouvir falar. Por isso eu te peço, Senhor, que esta casa, esta família, possa viver experiências pessoais contigo, Senhor Jesus. Oh, Deus, eu te peço, Senhor, pela bancada evangélica que está sendo criada na Câmara dos Deputados, Senhor Jesus, onde deputados evangélicos e católicos se unem no mesmo propósito para defender e lutar pelos teus princípios, pelos teus valores. Oh, Pai, pelas famílias do Brasil. Ontem nós votamos a urgência para essa bancada ser criada. O Senhor sabe, Pai, que com essa bancada nós vamos ter muito mais voz, nós vamos ter voto efetivo na reunião de líderes daquela casa, que pauta os projetos que vão ser votados. Senhor, nós te pedimos, Pai, obrigada por essa estratégia. Com certeza, essa estratégia foi dada pelo Senhor. Por isso, nós te louvamos, Pai. Te entregamos o judiciário desta nação, todos os fóruns, todos os tribunais, todos os órgãos superiores, Pai. Ô Senhor, nós cremos que ali tem sementes, Pai. Tem homens e mulheres que te conhecem. Dê força a eles, Pai. Dê coragem, dê ousadia, que eles possam se levantar, Pai, falando o que vem do teu trono, Senhor Jesus, através das decisões deles, Deus, para que a nação relembre que o poder não está na mão das autoridades, Pai, mas o poder está na tua mão. Oh, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Oh, continuamos, Senhor Jesus, nesse espírito. Que este dia seja um dia que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa fechar portas, que o Senhor possa cuidar da nossa agenda, que o Senhor possa nos colocar aonde o Senhor tem para nós, Pai. Assim como a Ingrid disse, o Senhor já tem todos os nossos dias escritos. O Senhor já tem toda a nossa vida, Senhor Jesus, determinada. E o que nós queremos, Pai, é permanecer no centro da tua vontade. Não nos deixe, Senhor Jesus, desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Guarde as nossas famílias, guarde o nosso lar, guarde tudo que leva o nosso nome e nosso sobrenome, Senhor. Porque tudo nós queremos, Pai, que
Revele a tua presença em nós, Senhor Jesus. Muito obrigada. Continue abençoando toda a equipe do 1 milhão de mulheres que já está em São Paulo, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, e leve em segurança também todos aqueles que estão em trânsito, a caminho para chegar, e que o Senhor possa ir mudando a atmosfera. Eu já posso ver anjos naquele lugar. O Centro Esportivo Tietê vai viver algo sobrenatural. Eu já vejo, Senhor Jesus, anjos naquele lugar. Eu já vejo uma atmosfera, Senhor Jesus, sendo preparada. Guarde ali toda a equipe que está montando o palco, que está montando a estrutura. Nós repreendemos todo acidente. Nós repreendemos, Senhor, tudo que não vem de ti. E, Senhor, nós repreendemos toda ação do inimigo, tentando, Senhor Jesus, impedir, porque nós cremos que esse dia é um dia preparado pelo Senhor. Muito obrigada. Dê força para a Lu Batman, dê força para toda a equipe, Senhor. Dê força para o Loingo que está a caminho. Senhor, dê a provisão necessária. Traga o recurso, Senhor. Abra portas. Senhor, nós cremos, Pai, que está tendo tudo preparado com excelência para o Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. E mais uma vez nós declaramos, como igreja, nessa união de irmãs, porque a tua palavra diz: onde houver dois ou mais, em teu nome tu estarás. E nós cremos que o Senhor está nessa sala de oração, porque nós estamos entregando o Brasil e as primícias, as nossas primícias, para o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe cada um aqui. Nos encontramos amanhã. Amanhã é dia de orarmos e intercedermos por nossas famílias. Mas que hoje você possa sair dessa sala entendendo cada vez mais que o Senhor está nos levando para esse lugar de filha, nesse lugar de conhecer a paternidade dele. Que você saia aqui dessa sala de cura pedindo para o Abba. Talvez hoje você olhe e fale assim: ah, não, mas eu não acho que eu não preciso curar a minha paternidade. Mas entenda que não existe nada bom que não possa melhorar. Existe sempre algo do Pai que Ele quer nos revelar. Então, se permita ser curada. Se permita viver esse processo de cura no Senhor e deixando Ele revelar quem você é nele. Entenda que você pode fazer todos os cursos. Eu gosto de estudar, eu gosto de estudar sobre mente humana. Mas nós podemos fazer todos os cursos, entender sobre muita coisa. Mas é só nele que nós vamos encontrar e acessar a paternidade, a nossa identidade e a nossa essência. Então, se permita ser curada e se permita ver as verdades que o Abba tem escritas para você. Deus abençoe grandemente. Shalom a todos e até amanhã.